Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior e Dr. Ludwig. A gente está vendo ainda aqui nessa parte, na primeira parte da Revista Espírita, na parte introdutória, hoje é a necessidade de observação contínua. O codificador não teve muito tempo para desenvolver um tratado complexo e vasto sobre a temática da mediunidade curadora, mas trouxe algumas balizas para compreendermos como acontece o processo de adoecimento do corpo físico e as causas que precisam ser cessadas para que os efeitos sejam extirpados. Allan Kardec sugere a continuidade de observações sobre as manifestações de cura, porque trouxe apenas os alicerces de seus primeiros entendimentos. Essa sugestão é para todos os que se interessam pela natureza científica que é apresentada pelo Espiritismo. Atentamos ao fato de Allan Kardec enfatizar que a doutrina espírita não é fruto de opiniões pessoais, mas sim de observações de fenômenos, organizados e sistematizados em conjunto de ideias, a fim de esclarecer-nos quanto à vida imortal. Então, aqui o Allan Kardec ele coloca que a doutrina não foi feita por homens, não foi feita por situações humanas, por efeitos humanos, efeitos materiais. A doutrina não foi criada dessa forma. Ela foi criada através de observação. A primeira observação que Allan Kardec fez foi as mesas girantes. Antes delas vinham as irmãs Fox, né? E lá, acho que, se eu não me engano, foi na Inglaterra, na Europa. Eu não sou bem para lembrar as coisas, mas as irmãs Fox estavam lá na Europa, eram duas meninas que escutavam bater na parede. Então elas começaram, se você é mulher, bate uma vez, se você é homem, bate duas vezes. Quase lixaram as meninas em razão dessa observação dos fenômenos, dos barulhos que eram feitos na parede. O Allan Kardec depois foi chamado para as mesas girantes, que é onde também acontecia isso. Colocavam um lápis, né, numa cesta, e aí, a princípio era a mesa que girava. Se você é homem, vai para a direita, a mesa ia. Se você é mulher, vai para a esquerda. E quantos anos você tem? Gira tantas vezes. Então, as mesas girantes eram assim, elas respondiam dessa forma. Allan Kardec chegou lá e falou, deve ter um imã embaixo dessa mesa, porque essa mesa fica girando para lá e para cá, né? Ele era muito cético, cientista e tal. E aí ele foi vendo que não tinha imã nenhum. Aí depois colocaram uma cesta com um lápis, né? Aí o lápis passou a escrever. Enfim, os fenômenos, eles foram aparecendo através de observações que foram feitas e que não eram da matéria. Eram fenômenos inteligentes que não estavam no corpo daquele objeto. O objeto por si só não ia fazer nada, mas algo movimentava aquele objeto. Então, no decorrer dos estudos, essas observações foram levando o Allan Kardec a acreditar que existia algo fora da matéria. E esse algo fora da matéria é uma vida, é algo em movimento. Essa vida fora da matéria tinha uma inteligência. E se tem uma inteligência, então significa que é um ser. Sendo um ser, sabendo responder, trazendo algumas notícias que para nós era novidade, esse ser era um ser elevado. E aí ele passou a estudar esses fenômenos, sempre através de observação, sempre através de estudos, não para ser superior, para aparecer, mas para esclarecer. E a doutrina surgindo, ela vem com esse intuito, o de esclarecer, o de consolar, o de ajudar. Não foram feitas observações para virar circo, mas sim para colaborar com o ser humano, para o seu enriquecimento moral, para o seu desenvolvimento. Então, há necessidade
dessa observação não acabou. Foram feitos estudos na época do Allan Kardec, foram feitas as obras básicas e essas observações elas precisam ser contínuas. Como é que você, enquanto médium, vai receber um espírito se você não observa a fala desse espírito? Como ele se comunica? Se ele precisa de algum objeto, de rituais ou não? Muito da característica do espírito está na sua fala. Pela fala dele, você já sabe se é um espírito superior ou não. Mas você precisa observar. Se tudo que o espírito falar você escreve e repassa a um assistido, por exemplo, ao invés de ajudar esse assistido, você pode detonar ele de uma vez. Aconteceu comigo numa psicofonia, a única que eu tive, porque eu pedi a espiritualidade para que isso não acontecesse mais, eu não gostei da experiência. Tem pessoas que fazem e fazem de boa, eu não gostei. Porque como eu sou Santo Tomé e eu gosto de ter o controle das coisas, a psicofonia me tirou um pouco o controle. Não sei se pela minha imaturidade ou falta de conhecimento também, pode ser, mas eu não conseguia ter o controle do que eu falava. Eu até ouvia, entendia, conseguia filtrar um pouco do que vinha do espírito muito pesado. Era um tratamento de uma pessoa que era usuária de drogas de muito tempo. E o cara queria parar de usar drogas porque ele tinha um filho pequeno, que ele pegou o filho subindo na cadeira, onde ele deixava a cocaína, o filho estava subindo na cadeira para pegar a cocaína. De tanto ver o pai ficar cheirando cocaína, o filho também queria cheirar. E aí, quando o pai se viu nessa situação, ele falou, não, eu preciso parar de usar droga, porque senão, o que eu estou ensinando pro meu filho, né? Aí ele foi pedir o tratamento, só que aí os espíritos que estavam com ele estavam todos revoltados, porque não queriam que ele parasse de usar droga. E caiu bem no meu colo a psicofonia com esse cara. E eu não queria isso. Aí veio aquele espírito endurecido, dizendo que ia matar ele, que ia matar o filho, que ia fazer desordem na vida daquele cara. E na psicofonia eu não conseguia travar aquela mensagem, saía todo aquele ódio daquele ser, vinha na minha boca, amargava a boca, para vocês terem uma ideia. A vibração daquele espírito deixou o corpo todo dolorido, parecia que eu tinha tomado uma surra. E eu segurando ele aqui, porque ele queria bater na mesa, né? Eu sentia aquela energia de raiva, de ira, e eu tentando me controlar aqui. Foi a única experiência que eu tive de psicofonia, foi muito complicado para mim. Então, eu não consegui, não deu tempo de observar, de entender aquela comunicação para filtrar melhor. Então, do jeito que ela veio, bateu e foi. E já outras não. As psicografia que eu cheguei a fazer, que são de mensagenzinhas, né, motivadoras, incentivadoras, que estão ligadas à falange de Francisco de Assis. Eu tenho a corrente franciscana que eu sei que trabalha junto, que está perto de mim quando eu estou fazendo psicografia. Eles são brandos, eles são tranquilos, então eu me sinto confortável, é uma energia boa. Eu fico bem, mas é observando. Né? Quando vem você está num lugar, o espaço, uma quadra, né? Tem pessoas de tudo que é tipo naquela quadra, você está assistindo um jogo. Vai ter pessoas com vibrações altas, outras com vibrações baixas, e você sente. Mas ali, se você ficar disperso por conta do jogo, você não observa essas vibrações. Dentro desse contexto, você pode pegar um amigo que está por ali, meio conturbado, tal, se afiniza com a tua energia do momento, vai ver que você está lá xingando o goleiro, o juiz, e aí um perturbadinho está ali, ele se afiniza com a tua energia, você não está vigilante, e ele gruda em você. Na observação, nós conseguimos separar um pouco essas coisas. Quando a gente percebe que tem uma energia negativa, tem algo que está querendo encostar na gente, né, trazer alguma sensação ruim, a gente está em observação, a gente faz uma oração e se livra. Geralmente consegue. Então, o médium, ele tem que se guardar em observação. Ele tem que estar sempre atento, porque ele está mexendo com uma espiritualidade que pode vir os bons, como pode vir os ruins. Pode vir aqueles que trazem mensagens positivas, como pode vir aqueles que são mais endurecidos. Então, o estado de observação é que vai trazendo a gente na nossa
o reforço para a nossa fé, para as nossas atitudes enquanto médiuns, para os tratamentos. Nós não temos esse negócio de uma máquina para provar que espírito que está aqui. Como a gente vai fazer um exame de raio-x, por exemplo. A gente vai fazer um exame de tomografia. São máquinas que analisam o nosso corpo. O espírita, para analisar a situação, não são máquinas. É a observação. Então, para ter essa observação aguçada, nós temos que estar sempre vigilantes, atentos à nossa atividade, à nossa responsabilidade de médium. É isso que faz o espiritismo se tornar sério. Pessoas sérias, pessoas que estudam, pessoas que observam. Beleza?